Olá, como eu prometi, estou eu já aqui de volta para continuarmos a nossa leitura de Dom Casmurro. Bom, capítulo 26, desculpa, um seminarista. Tudo me ia repetindo o diabo do opúsculo, com as suas letras velhas e citações latinas. Vi sair daquelas folhas muitos perfis de seminaristas. Os irmãos Albuquerque, por exemplo, um dos quais é cônego na Bahia, enquanto outros seguiu medicina e dizem haver descoberto um específico contra a febre amarela. Vi o Bastos, um magricela que está de vigário em meia ponte, se não morreu já. Luiz Borges, apesar de padre, fez político e acabou senador do Império. Quantas outras caras me fitavam das páginas frias do panegírico? Não eram frias, traziam o calor da juventude nascente, o calor do passado, o meu próprio calor. Queria lê-las outra vez, e lograva-me entender algum texto, tão recente como no primeiro dia, ainda que mais breve. Era um encanto ir por ele. Às vezes, inconscientemente, dobrava a folha como se estivesse lendo de verdade. Creio que era quando os olhos me caíam na palavra do fim da página, e a mão, acostumada a ajudá-los, fazia o seu ofício. Eis aqui outro seminarista. Chamava-se Ezequiel de Souza Escobar. Era um rapaz esbelto, olhos claros, um pouco fugitivos, com as mãos... Era um rapaz esbelto, olhos claros, um pouco fugitivos, com as mãos, como os pés, como a fala, como tudo. Quem não estivesse acostumado com ele podia acaso sentir-se mal, não sabendo por onde lhe pegasse. Não fitava de rosto, não falava claro nem seguido. As mãos não apertavam as outras, nem se deixavam apertar delas, porque os dedos, sendo delgados e curtos, quando a gente cuidava tê-los entre os seus, já não tinha nada. O mesmo digo dos pés, que tão depressa estavam aqui como lá. Esta dificuldade em pousar foi o maior obstáculo que achou para tomar os costumes do seminário. O sorriso era instantâneo, mas também ria folgado e largo. Uma coisa não seria tão fugitiva como o resto, a reflexão. Íamos dar com ele, muita vez, olhos enfiados em si, cogitando. Respondia-nos sempre que meditava algum ponto espiritual, ou então que recordava a lição da véspera. Quando ele entrou na minha intimidade, pedia-me frequentemente explicações e repetições miúdas, e tinha memória para guardá-las todas, até as palavras. Talvez esta faculdade prejudicasse alguma outra. Era mais velho que eu 3 anos, filho de um advogado de Curitiba, aparentado com um comerciante do Rio de Janeiro que servia de correspondente ao pai. Este era um homem de fortes sentimentos católicos. Escobar tinha uma irmã, que era um anjo, dizia ele. Não é só na beleza que é um anjo, mas também na bondade. Não imagina que boa criatura que ela é. Escreve-me muita vez. Hei de mostrar-lhe as cartas dela. De fato, eram simples e afetuosas, cheias de carícias e conselhos. Escobar contava-me histórias dela, interessantes, todas as quais vinham a dar na bondade e no espírito daquela criatura. Tais eram que me fariam capaz de acabar casando com ela, se não fosse Capitu. Morreu pouco depois. Eu, seduzido pelas palavras dele, estive quase a contar-lhe logo a minha história. Espera aí, que eu não entendi. Escobar contava-me histórias dela, interessantes, todas as quais vinham a dar na bondade e no espírito daquela criatura. Tais eram que me fariam capaz de acabar casando com ela, se não fosse Capitu. Morreu pouco depois. Eu, seduzido pelas palavras dele, estive quase a contar-lhe logo a minha história. A princípio fui tímido, mas ele fez-se entrado na minha confiança. Aqueles modos fugitivos cessavam quando ele queria, e o meio e o tempo os fizeram mais pousados. Escobar veio abrindo a alma toda, desde a porta da rua até o fundo do quintal. A alma da gente, como sabes, é uma casa assim disposta, não raro com janelas para todos os lados, muita luz e ar puro. Também hás
Também as há fechadas e escuras, sem janelas, ou com poucas e gradeadas, à semelhança de conventos e prisões. Outros sim, capelas e bazares, simples alpendres ou passos suntuosos. Não sei o que era a minha. Eu não era ainda Casmurro, nem Dom Casmurro. O receio é que me tolhia a franqueza. Mas como as portas não tinham chaves nem fechaduras, bastava empurrá-las, e Escobar empurrou-as e entrou. Cá o achei dentro. Cá ficou até que... Bom, aqui ele começa a narrar essa amizade, né? Escobar, muito esguio, muito agitado, muito escorregadio, né? Ele... Minha luzinha vai apagar já já. Ia apagar de novo. Muito agitado, muito... fugir, né, de muita intimidade, né, muito contato com as pessoas, eles acabaram se aproximando, se afeiçoando, né, e ele acabou confiando bastante nele e começou, pelo jeito, né, a abrir a vida para o Escobar. E aqui ele falando da irmã do Escobar, parece que foi ela que morreu, né? Morreu logo pouco depois, porque a amizade deles continuou, foi a irmã que morreu. Tadinha dela. Vamos lá. Capítulo 57, de preparação. Ele terminou o capítulo também aqui, né? Dizendo que Escobar foi entrando, falando sobre a intimidade dele, foi ganhando confiança, tal. Escobar empurrou as portas ele compara, né, o íntimo dele, a alma dele, com uma casa, né, sem chaves e nem fechaduras, que bastava empurrá-las. E Escobar empurrou-as e entrou, né? Cá o achei dentro, no íntimo dele, na intimidade dele, né? Cá ficou, até que será que vem depois, né? Bom, vamos lá, de preparação. Mas não eram só os seminaristas que me iam saindo daquelas folhas do panegírico. Nossa, o panegírico trouxe muitas lembranças, né? E ele já interrompeu lá a história com Escobar para contar mais alguma coisa. Elas me trouxeram também sensações passadas, tais e tantas que eu não poderia dizê-las todas, sem tirar espaço ao resto. Uma dessas, e das primeiras, quisera contá-la aqui em latim. Não é que a matéria não ache termos honestos em nossa língua, que é casta para os castos, como pode ser torpe para os torpes. Sim, leitora castíssima, como diria o meu finado José Dias, podeis ler o capítulo até o fim, sem susto nem vexame. Já agora meto a história em outro capítulo. Por mais composto que este me saia, há sempre no assunto alguma coisa menos austera, que pede umas linhas de repouso e preparação. Sirva este de preparação, e isto é muito, leitor meu amigo. O coração, quando examina a possibilidade do que há de vir, as proporções dos acontecimentos e a cópia deles, fica robusto e disposto, e o mal é menor mal. Também, se não fica, então, não fica nunca. E aqui verás tal ou qual esperteza minha, porquanto, ao ler o que vais ler, é provável que o aches menos cru do que esperavas. Bom, ele aqui realmente é um capítulo de preparação para o próximo, né? Do que ele vem a contar, o que será que vem por aí, né? 58, o tratado. Foi o caso que, uma segunda-feira, voltando eu para o seminário, vi cair na rua uma senhora. O meu primeiro gesto, em tal caso, devia ser de pena ou de riso. Não foi uma nem outra coisa, porquanto, de novo, o meu primeiro gesto, em tal caso, devia ser de pena ou de riso. Não foi uma nem outra coisa. Porquanto, e é isto que eu quisera dizer em latim, porquanto a senhora tinha as meias muito lavadas e não as sujou, levava ligas de seda e não as perdeu. Várias pessoas acudiram, mas não tiveram tempo de a levantar. Ela ergueu-se muito vexada, sacudiu-se
agradeceu e enfiou pela rua próxima. Este gosto de imitar as francesas da Rua do Ouvidor, dizia-me José Dias andando e comentando a queda, é evidentemente um erro. As nossas moças devem andar como sempre andaram, com seu vagar e paciência, e não este tique-tique afrancesado. Eu mal podia ouvi-lo. As meias e as ligas da senhora branqueavam e enroscavam-se diante de mim, e andavam, caíam, erguiam-se e iam-se embora. Quando chegamos à esquina, olhei para outra rua e vi à distância a nossa... Quando chegamos à esquina, olhei para a outra rua e vi à distância a nossa desastrada que ia no mesmo passo tique-tique, tique-tique. Parece que não se machucou, disse eu. Tanto melhor para ela, mas é impossível que não tenha arranhado os joelhos. Aquela presteza é manha. Creio que foi manha que ele... De novo, gente. Tanto melhor para ela, mas é impossível que não tenha arranhado os joelhos. Aquela presteza é manha... Creio que foi manha que ele disse. Eu fiquei nos joelhos arranhados. Dali em diante, até o seminário, não vi mulher na rua a quem não desejasse uma queda. A algumas adivinhei que traziam as meias esticadas e as ligas justas. Tal haveria que nem levasse meias, mas eu as via com elas. Ou então, também é possível... Vou esgarçando isto com reticências, para dar uma ideia das minhas ideias, que eram assim difusas e confusas, com certeza não dou nada. A cabeça ia-me quente e o andar não era seguro. No seminário, a primeira hora foi insuportável. As batinas traziam ar de saias e lembravam-me a queda da senhora. Já não era uma só que eu via cair. Todas as que eu encontrara na rua mostravam-se agora de relance as ligas azuis. Eram azuis. De noite sonhei com elas. Uma multidão de abomináveis criaturas veio andar à roda de mim. Tique-tique. Eram belas, umas finas, outras grossas, todas ágeis como o diabo. Acordei, busquei afugentá-las com esconjuros e com outros métodos, mas tão depressa dormi como Acordei, busquei me afugentá-las com esconjuros e outros métodos, mas tão depressa dormi como tornaram, e, com as mãos presas em volta de mim, faziam um vasto círculo de saias, ou, trepadas no ar, choviam pés e pernas sobre a minha cabeça. Assim fui até a madrugada. Não dormi mais. Rezei Padre Nossos, Ave Marias e Credos, e sendo este livro a verdade pura, é força confessar que tive de interromper mais uma vez as minhas orações para acompanhar no escuro uma figura ao longe. Tique-tique, tique-tique. Pegava depressa na oração, sempre no meio para consertá-la bem, como se não tivesse havido interrupção, mas certamente não unia a frase à nova antiga. Não unia a frase nova à antiga. Vindo o mal pela manhã adiante, tentei vencê-lo, mas por um modo que o não perdesse de todo. Sábios da Escritura, adivinhai o que podia ser. Foi isto. Não podendo rejeitar de mim aqueles quadros, recorri a um tratado entre a minha consciência e a minha imaginação. As visões feminis seriam de hora avante consideradas como simples encarnações dos vícios, e por isso mesmo contempláveis, como o melhor modo de temperar o caráter e aguerri-lo para os combates ásperos da vida. Não formulei isto por palavras, nem foi preciso. O contrato fez-se tacitamente com alguma repugnância, mas fez-se. E por alguns dias era eu mesmo que evocava as visões para fortalecer-me, e não as rejeitava, senão quando elas mesmas, de cansadas, se iam embora. Bom, ele preparou tanto para contar, o que para ele tinha sido uma coisa muito ousada, né? Ele, pela primeira vez, provavelmente viu as pernas de uma mulher, né? Naquela época, na época em que se passa a história, era uma coisa assim, sensualíssima, né? Ver as pernas de uma mulher
e ela caiu e pelo jeito mostrou as pernas inteiras, né? Deu para ver meia de seda, deu para ver liga, né? Enfim, isso para ele foi a coisa mais sensual da vida dele, né? Até ali. E como um garoto, né? Seminarista ainda, ficou com aquilo ali perturbando a cabeça dele, perturbando. Ele muito perturbado, gostando muito da lembrança, mas mesmo assim perturbado, né? Por elas. Foi quando ele achou uma forma de espantar essas ideias, né? Pode ter ficado um pouquinho confuso aqui no final, mas o que ele fez? Ele cadê? Não podendo rejeitar de mim aqueles quadros, recorri a um tratado entre a minha consciência e a minha imaginação. As visões feminis seriam de hora avante consideradas como simples encarnações dos vícios. Então aquilo ali representava para ele a imagem dos vícios que ele deveria repelir. Então, para repelir, ele trazia a mente, né? Ele trazia a mente, isso aqui personifica, ou seja, isso aqui dá uma imagem para os vícios que eu não posso ter. Ele pensava naquilo para depois mandar embora. Um exercício, né? Acho que foi isso que eu entendi, pelo menos. E por isso, menos contempláveis. E sendo a imagem de vícios, né? Como ele disse aqui, a encarnação dos vícios para ele não deveria gostar tanto daquelas imagens, né? Então ele trazia a mente, mas para não gostar, tipo, aquilo ali não pode. Encarnações dos vícios, e por isso mesmo contempláveis, como o melhor modo de temperar o cara. Peraí, de novo. Tô tentando articular aqui o negócio, gente. Vamos lá, de novo. As visões feminis seriam de hora avante consideradas como simples encarnações dos vícios, e por isso mesmo contempláveis. Eu tinha falado não contempláveis, né? Enfim. E por isso mesmo contempláveis, como o melhor modo de temperar o caráter e aguerri-lo para os combates ásperos da vida. Ou seja, ele levaria aquela imagem à cabeça dele para poder aprender a resistir àquilo, a combater aquilo, né? Como uma encarnação dos vícios. E isso foi automaticamente, né? Ele diz, não formulei isto por palavras, nem foi preciso. O contrato fez-se tacitamente, com alguma repugnância, mas fez-se, né? Ele meio contra gosto, mas fez. E aí, né, ele explica, e por alguns dias eu mesmo que evocava as visões para fortalecer-me, e não as rejeitava, senão quando elas mesmas de cansadas se iam embora, né? Ou seja, eu vou trazer aquilo à minha mente e encarar, né? Foi mais ou menos isso aí. Bom, o momento mais sensual da vida dele até aqui foi o que ele narrou nesse. E aí ele dá o título de O Tratado, né? Ele termina com o tratado, que na verdade foi a solução que ele encontrou para se livrar daquelas imagens, né? Que antes perturbavam, agora ele se controlava, vamos dizer assim. Bom, não vou me estender mais nesse vídeo, tá? O último ficou bem grande, então esse aqui eu vou deixar um pouquinho menor, pouca coisa, né? E comentem, tá, gente? Comentem. Convidem pessoas para ler. Eu não vou abandonar vocês. Não vou mais abandonar, eu juro, prometo para vocês. Nós vamos terminar, passamos da metade do livro, tá? Se vocês se perderam, retomem, né? Se você parou no meio do caminho, antes mesmo de eu ter precisado interromper, retoma isso daí, vamos continuar, porque o melhor está por vir. A grande questão, como é que eu vou dizer sem dar spoiler, né? A grande questão mesmo, né, desse livro, o grande dilema, o mais famoso, que tem de mais famoso desse livro, dessa história, tá chegando. Então, não abandonem, porque vocês vão gostar muito de concluir essa história e de debatê-la depois, né? Tá? Então, convidem pessoas para ler, convidem seus amigos, convidem filhos, né? Tem, né, uma leitora que diz que o filho de 9 anos, eu esqueci seu nome, desculpa, passou a acompanhar também. Eu peço perdão a vocês por esse tempo longe, mas
Vamos ler juntos, continuar lendo até o fim. Agradeço, né? Mando um beijo para vocês. E convidem amigos, convidem seus filhos, convidem família, convidem para lerem juntos, né? Acompanharem juntos essa leitura, debaterem, né? Cada um dá o seu ponto de vista, cada um dizer o que entendeu daquele trecho, o que entendeu, o que está entendendo da história até aqui, o que espera da história. É muito legal quando a gente pode criar um círculo e falar sobre a história, né? Então, tá? E deixem seus comentários, digam o que vocês estão achando até aqui, se vocês continuaram lendo, quem tem o livro, quem está lendo pelo arquivo que eu deixei, né? Quem está lendo pela internet mesmo, né? Pelo digital, que livro você quer ler depois desse, enfim, comentem, digam aí, tá? Falem, se quiserem reclamar também no meu sumiço, reclame, falem comigo, tá? Vamos conversar, tá bom? E se você ainda não me segue lá no Instagram, @simplificadoportuguês, eu deixo bastante coisa lá de língua portuguesa e de interpretação de textos também, tá? Também tirei esse tempinho, mas já tá lá, tá bem mais atualizado ainda, né, com relação aos conceitos, as explicações que eu dou a respeito de gramática, tá? Porque eu acabo atualizando mais rápido lá, porque lá são vídeos bem mais curtinhos, né? Então eu acabo atualizando mais rápido do que aqui com a nossa leitura, né? Que são vídeos maiores, mais demorados, mas você que está estudando vai encontrar muita coisa, tanto aqui nos vídeos anteriores quanto lá. E nos stories também eu estou fazendo sessões de perguntas e respostas, tá? Então, se você ainda não me segue lá, siga. Se você já me segue, ativa as notificações, tá? Se você ainda não ativou aqui, se ainda não apertou aqui para seguir, siga. Se você ainda não apertou o sininho, aperte. Se você ainda não deu aí uma curtida, dê, tá? Porque isso tudo ajuda no meu trabalho, tá bom? A gente espalhar ainda mais leitura, conhecimento, aprendizado e fazer essa troca, tá bom? Então, obrigada mais uma vez pela companhia. Fiquem com Deus. Um beijo grande e até a próxima leitura.